Bom dia, sexto ano. O tema da nossa aula de hoje é o Egito Antigo. Hoje nós vamos falar sobre a civilização egípcia. Então, estamos começando hoje a Idade Antiga, lembrando da divisão da história. Estamos falando do Egito antes do nascimento de Cristo. O Egito, localização nordeste da África, continente africano. Para falarmos do Egito, nós vamos separar alguns tópicos. Então, nós vamos falar da economia, da sociedade, da política e da religião. Vamos começar falando da política no Egito. Como era a organização política no Egito? Era uma monarquia teocrática. O faraó era visto como um deus vivo na terra. Monarquia teocrática significa que o faraó ele possuía o poder político e o poder religioso. Com relação à religião no Egito Antigo, os egípcios eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses eram representados de algumas formas. Primeiro, forma humana ou forma animal, ou muitas vezes eles eram representados como uma mistura humano e animal, né? Uma mistura humana e animal. Os egípcios acreditavam em uma vida após a morte. Eles deixaram registros que mostram isso. Daí entrar a questão da mumificação. Eles mumificavam seus mortos com um objetivo. O objetivo de conservar o corpo. As pirâmides, ao contrário do que algumas pessoas pensam, porque ocorre de muitas vezes alguns alunos confundirem. As pirâmides, elas não eram templos para os egípcios. As pirâmides eram túmulos, onde os egípcios levavam o sarcófago com o corpo do faraó e suas riquezas, ou o sarcófago com o corpo de algum membro da nobreza. A mumificação ela era um sistema muito complexo, tá? Os sacerdotes eram encarregados da prática da mumificação. Com relação à sociedade egípcia, a sociedade era uma sociedade de castas. Significa que não havia mobilidade social. Então, o indivíduo que nasceu em uma família camponesa, ele vai continuar sendo camponês. Não tem como ele tornar-se um sacerdote. A divisão da sociedade egípcia era da seguinte forma: formava uma pirâmide, né? Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos a figura do faraó e a família real, a nobreza. Depois, os sacerdotes, escribas, militares, comerciantes, artesãos, camponeses. Os camponeses eram a maioria da população
a classe popular e depois, por último, na pirâmide, nós tínhamos os prisioneiros de guerra, que eram os escravos. Os sacerdotes, eles eram de extrema importância para os egípcios. Eles eram encarregados de todas as questões religiosas, desde os cultos religiosos, os rituais religiosos, até a prática da mumificação. Os escribas também eram extremamente valorizados. Eram os únicos que sabiam ler e escrever, que tinham o domínio da escrita. Eles trabalhavam para o faraó, faziam a contabilidade do reino, né? Os camponeses formavam a maioria da população. Eles não eram valorizados como os escribas, os sacerdotes, mas nós sabemos da sua importância. Se não fossem os camponeses, os demais não teriam alimentos, porque eram os camponeses que produziam. Com relação à economia no Egito, existia o comércio, o artesanato, mas a base da economia era a agricultura. O Rio Nilo, as cheias do Rio Nilo tornavam as terras ali fértil. E os egípcios, eles construíam obras hidráulicas, canais de irrigação, diques, para levar a água para as regiões mais distantes do rio. Então, era uma região muito fértil. E os egípcios, eles tinham noção da importância do Rio Nilo para eles, para a agricultura. Tanto é que esse povo chegava até a cultuar o Rio Nilo. Sexto ano, eu termino a nossa aula de hoje por aqui, tá? Eu deixei um texto complementar, eu deixei um texto, eu deixei um vídeo complementar e deixei algumas atividades. Bons estudos e até a próxima aula!